Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologismo. Hoje apresentamos a edição número 28 e conversaremos sobre gambás e marsupiais brasileiros. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e estou reunido mais uma vez com os meus amigos também biólogos. Isso aí, galera, eu sou Aron e hoje você vai aprender que gambá não é só aquilo lá que aparece no desenho da Looney Tunes. Então fica ligado que vai ser um papo bem legal. Isso aí, galera, eu sou o Luiz, biólogo, gestor ambiental e também é aquele negócio que o Aron comentou, né? O canguru pode ser um marsupial, mas ele não é brasileiro. Nossa! É isso aí. E estamos gravando hoje debaixo de uma iminente tempestade, então a gente já pede desculpa se você estiver ouvindo algum ruído de fundo, de vento, de chuva, mas estamos aí buscando conciliar o horário de todo mundo. Hoje temos esse tema muito legal que envolve um pouco do nosso cotidiano, da nossa vivência aqui no meio urbano, né? Com uma convidada especial que é especialista na área, que manja bastante desses bichinhos aí, simpáticos. E antes de ir para o tema principal e apresentar a nossa convidada, eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo. Caso ainda não conheça as nossas redes sociais, nós temos nossa página no Facebook, no Instagram, temos também um canal no YouTube, caso você esteja ouvindo em outra plataforma. É só procurar por @biologismo ou /biologismo que a gente está espalhado pelos cantos por aí. Aron, você tem alguma coisa preparada aí para o quadro novo? Eu tive que caçar um negócio rapidinho, mas esse quadro vai ser tipo um meio que fato ou fake assim do reino animal. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Fato ou fake? E eu achei um legal para começar, que é fato que o grande vilão do efeito estufa são os gases dos bovinos, né? E Boa. é bom esse. E, tipo, é fato que é um dos grandes vilões assim, do efeito estufa são realmente a criação de gado, né? Que eles são responsáveis por 4% da emissão mundial de gás metano. Só que não é o pum da vaca que é o maior responsável, é o arroto dela. Então esse que é o fake. É fato que ela é um dos maiores responsáveis, mas o fake é que não é o pum da vaca. É sério isso? É sério. Meu Cara, Deus ela fica mastigando ali, certeza que vai arrotar a massa. Então. E tem uns pesquisadores da Embrapa que estão tentando ver uns métodos para diminuir isso, né? Uma criação de umas pílulas que é ingerido junto, mudar a dieta e tal. Mas se quem sabe então se for fazer a piada lá que é o pum da vaca, não é, cara, é o arroto. A galera vai colocar a máscara na vaca agora. Então. Beleza, boa. Começou bem, menino. O Aron mandou bem, ó. Surpreendeu. Você viu? Não me subestime. Funcionou sob pressão. Mas não vai acostumando não, viu? Pros próximos você já fica mais esperto já. Então. Então, galera, agora eu gostaria de apresentar a nossa convidada e, antes de mais nada, agradecê-la muito por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade. E hoje ela já estava no corre aí, resgatando os bichinhos aí, né? Então, muito obrigado pela presença e seja bem-vinda, fique à vontade, Yasmin Macedo. E aí, gente, um prazer estar aqui com vocês, que isso, nossa missão, né, a missão do Projeto Marsupiais é essa, de levar esse conhecimento que a gente tem, que a gente adquire a cada dia para mais pessoas, né, a gente quer realmente disseminar a informação, levar mais conhecimento para todos que a gente conseguir, então, por isso, para a gente é sempre um prazer participar desses convites que a gente recebe de palestras, né, esse de podcast é o primeiro que a gente está participando, que a gente recebeu, e fiquei feliz por estar aqui com vocês hoje, aprender um pouquinho também sobre esse tema de podcast, que eu sou zero, né, conhecimento. E é isso, obrigado por ter me convidado aí para estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso e eu gostaria de pedir para que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre a sua formação para os nossos ouvintes. Beleza, eu sou bióloga, sou formada em bacharel, e então desde a minha graduação assim, eu sempre procurei esse lado mais da ciência, da pesquisa,
e sou bióloga já tem alguns aninhos, trabalho como voluntária no Instituto Últimos Refúgios, fez 4 anos esse ano. Trabalho, na verdade, com vários projetos lá. O projeto Marsupiais foi idealizado por mim, né, por mim e por Leonardo Messon, mas eu trabalho em diversos projetos lá dentro também. Bom, aproveitando que você já mencionou o Instituto Últimos Refúgios e o projeto Marsupiais, você pode contar um pouquinho para o pessoal que talvez ainda não conheça o Instituto e o projeto, como eles funcionam, quais são os planos, as ações e qual a relação entre os dois, entre o Instituto e o projeto? Sim, o Instituto Últimos Refúgios ele é uma ONG de preservação ambiental, né, ONG sem fins lucrativos. A gente trabalha com conservação de um modo geral. Nossas ações, né, são voltadas para conservação, preservação do meio ambiente e nós utilizamos várias ferramentas para isso, né? E uma delas é a comunicação, através do uso de imagens, de vídeo, foto, né? A gente tenta levar um pouquinho de conhecimento para a população em geral. A gente não tem um perfil de público limitado ali, né, restrito. A gente tenta levar a informação para todos, para que todos possam realmente ter acesso. O nosso lema no Instituto é: as pessoas só protegem o que sabem que existe, porque realmente é essa frase, é só esse lema mesmo para explicar. A pessoa ela não tem como proteger, ela não tem como preservar algo que ela não sabe nem da existência, né? Que ela não conhece aquilo ali. Então, a gente tenta levar esse conhecimento para essas pessoas. E é claro que a gente trabalha com outras frentes também, né? Para você fazer isso, às vezes você precisa fazer a pesquisa científica, então a gente faz também. Tem o turismo, fomenta o turismo, né, que a gente faz. O turismo ecológico ele é super importante na conservação ambiental, então a gente tem esse trabalho também. Mas todo o trabalho que a gente faz, ele está muito envolto, né, dessa questão da comunicação, de você levar a informação para as pessoas. E o projeto Marsupiais, ele nasceu dentro do Instituto. O Instituto ele sempre foi muito parceiro de vários projetos ambientais, já desenvolveu alguns projetos também dentro, mas assim, são mais restritos, né? E o projeto Marsupiais é um deles. A gente trabalha com várias frentes também, é o mãe de todos também. No projeto Marsupiais a gente trabalha com a frente de pesquisa, divulgação científica, sensibilização ambiental, né? E também tem um pedacinho ali do resgate e cuidados de animais silvestres que necessitam, né, de atenção. Então, a gente trabalha na pesquisa científica, né, a gente tem algumas pesquisas em desenvolvimento e na difusão científica, divulgação científica, envolvendo sensibilização ambiental, educação ambiental, a gente tem as nossas mídias sociais, a gente faz também palestras, participa de alguns eventos, para tentar levar um pouquinho desse conhecimento científico que a gente adquire através das nossas pesquisas ou também através de pesquisas de outras pessoas, né? Porque a nossa missão, nesse caso, é levar o conhecimento. Então, a gente faz a parceria, às vezes, com algum pesquisador, com alguma publicação que foi feita de alguma forma. A gente sempre faz essa parceria com o responsável para levar esse conhecimento mais adiante. Então, a gente tem nas mídias sociais, Instagram, Facebook, Twitter, o canal do YouTube também, a gente tem alguns vídeos ali. Então, a gente tenta levar a nossa pesquisa científica e a de outras pessoas para a população de uma forma geral, através dessas mídias sociais. E a questão dos resgates, né, reabilitação. No ano passado, em agosto do ano passado, a gente conseguiu fechar uma parceria com o IBAMA. O Instituto Últimos Refúgios e IBAMA fizeram um acordo de cooperação para o projeto Marsupiais atuar dentro dos CETAS aqui do Espírito Santo. Os CETAS do Brasil inteiro normalmente não recebem estagiários, então são só os funcionários, né, os servidores públicos ou então tratadores que são contratados. E por conta disso, acaba às vezes não conseguindo dar conta de demandas que são, né, muito grandes. A gente viu essa problemática aqui no estado do Espírito Santo, eles tinham 2 tratadores e aí a gente ficou meio sensibilizado com tudo isso, fizemos a parceria para estar atuando e colocando estagiário e voluntário dentro dos CETAS. Então, através desse acordo de cooperação, a gente consegue atuar lá dentro, cuidando dos marsupiais que a gente recebe. A nossa parceria ela não se limita a marsupiais, mas ela tem a prioridade neles. Por quê? Quando dá o período de receber esses animais dentro dos CETAS, ele dá um boom. Então, chega muito filhote, chega muito gambá, principalmente, e aí a
gente precisa fazer o cuidado frequente, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas com esse cuidado frequente a gente demanda de pessoas com mais frequência também. Daí a nossa missão, né, no CETAS aqui do estado é isso, tentar ajudar, dando apoio, né, prestando apoio para o próprio CETAS e IBAMA com pessoas, né? Essa é a nossa missão ali. E acho que é isso, o projeto Marsupiais, resumindo um pouquinho, a gente trabalha com essas frentes. É claro que também a gente ajuda quando, por exemplo, vocês são de São Paulo, né? A gente tem muitos seguidores de São Paulo que entram em contato com a gente pedindo ajuda por ter resgatado algum animal também. Então a gente auxilia essas pessoas até quando ela pode levar para um órgão ambiental. Por exemplo, resgatou um filhote de gambazinho, está cuidando ali uns 2, 3 dias, mas vai levar até o órgão ambiental. A gente consegue dar uma orientação para essa pessoa, ou então, se ela for permanecer com o animal, a gente consegue ajudar ela a longo prazo até a soltura. Nosso objetivo final sempre é a soltura desses animais, porque a gente acredita, né, que a gente tem que cuidar para devolver para a natureza, para ele cumprir o papel ecológico dele na natureza. Eu acho que é isso, o projeto Marsupiais, ele atua nessas frentes. Legal. Muito bacana que deu também, né, para fazer essa parceria com o IBAMA e trazer gente para ajudar, né? Além do projeto poder ser incluído lá dentro, né? Sem muito problema. E todas as frentes, os veios que vocês trabalham, tanto com educação, né? A parte de sensibilização, quanto resgate, divulgação científica e tudo mais. Acho bem bacana quando um projeto consegue ser versátil dessa forma, né? Então, e eu ia comentar mais ou menos isso também, que eu acho interessante é que o projeto é bastante atuante, assim, bastante ativo, né? Não é só mais uma página, né, no Facebook, no Instagram, não que seja uma coisa ruim, né? Acho que, na verdade, quanto mais páginas de divulgação científica, né, melhor, né? Quanto mais divulgação, mais conhecimento sendo espalhado, melhor. Mas, além do conhecimento, além da divulgação que vocês já fazem sobre os gambás, sobre os marsupiais em geral, ter essa atuação no resgate e na recuperação dos animais é muito legal. E ainda com essa parceria com o IBAMA, eu não sabia, mas bem legal mesmo, né? Mostra a seriedade do trabalho de vocês, né? E eu queria aproveitar e emendar uma pergunta, uma curiosidade minha aqui. Hoje mesmo você postou um stories, né, na página lá de um resgate de um gambá, um filhotinho. Se eu não me engano, no vídeo você comentou que tinha uma família, né, vivendo em um carro abandonado ali. Eu queria saber como funciona, assim, como vocês são acionados. Tem alguma coisa do tipo a polícia ambiental repassa para vocês, alguma coisa? Corpo de bombeiro, alguma coisa assim? Ou a galera conhece o trabalho de vocês e já entra direto em contato com vocês? Então, depende muito da situação. A gente tem ganhado um pouco de visibilidade aqui no estado, principalmente aqui na região da Grande Vitória, né, que é a capital. A gente fez bastante parceria com os órgãos ambientais da região, prefeituras já tem o nosso contato, polícia ambiental. Quem liga para a polícia ambiental já recebe de cara a nossa indicação, eles mandam direto para a gente. Ou então, quando entra em contato com o CETAS, também já entra em contato com a gente. Ficou uma coisa assim bem fácil, né, para a gente aqui. Mas tem também aqueles que conhecem o nosso trabalho através das mídias sociais. O Instituto Últimos Refúgios, ele tem um programa, um canal da TV ambiental aqui no estado. E nesse programa, às vezes a gente passa uns VTzinhos do projeto Marsupiais. Então, eu já recebi ligação de pessoas que assistiram a esse canal e entrou em contato por isso. Então, é bem diversificado, mas concentra-se bastante nos órgãos ambientais. A Polícia Ambiental, ela não faz resgate, então ela sempre indica para as pessoas ou entrar em contato com as prefeituras ou entrar em contato com a gente quando é um caso de marsupial. Eles já têm essa orientação lá dentro. Mas, assim, a gente não tem uma formalização desses resgates. A gente faz por conta própria, né? E voluntariamente. Eu saí da minha casa, fui lá buscar os gambazinhos voluntariamente. Não foi fácil fazer a parceria com o IBAMA, foi um processo de 2 anos, por isso que às vezes acho que é até difícil de você ver por aí essas parcerias acontecendo, e também ela não possibilitou ainda a nossa autorização de fazer resgate. Então, todos os resgates que a gente faz hoje, a gente tem sempre o apoio ali dos órgãos ambientais mesmo, né? Sempre é por uma indicação deles. Então,
se acontecer qualquer coisa, né? Tipo, for parada na polícia porque eu tô carregando um animal silvestre, eu tenho com quem falar com essa questão da ambiental, né? Posso pedir pro policial ligar para a polícia ambiental ou então pro IBAMA, certo? E eu vou estar respaldada junto com esses outros órgãos. Mas a gente não tem uma autorização formal desses órgãos para fazer esses resgates. Então é uma coisa de parceria mesmo que a gente tem. Quando eles não conseguem fazer, a gente faz, a gente tenta ajudar uns aos outros aqui. Ah, entendi. É legal ter esse respaldo, né, de você poder ter com quem falar no caso de separado por alguma coisa ali, porque vocês estão fazendo um trabalho legal, mas realmente tem esse lance da proibição do transporte de animais silvestres e tal, né? E, assim, mais por questão de curiosidade, a demanda é bem grande, assim, e vocês têm quantos voluntários, assim, no momento, atuando no projeto? Então, a demanda, ela depende muito do período que a gente está, né, do ano. A partir de agosto, a gente começa a receber muitos pedidos de resgate de filhote, porque é a época de reprodução dos gambás. Eles começam o acasalamento ali em junho, julho. Então, a partir desses meses já começa, né, a ter alguns resgates. E a partir daí também não para mais, fica até início do ano agora. Tem um período que dá uma enfraquecida, que é entre novembro e dezembro, ele dá uma diminuída, mas ele reacende na virada do ano, porque o gambá, ele tem 2 períodos reprodutivos assim muito determinados. E aí, por isso, a gente tem esses 2 períodos que é certeza que a gente vai receber muitos gambás. Em setembro, outubro deste ano, do ano de 2020, a gente estava com uma média de 100 gambás ao mesmo tempo nos CETAs. Além dos CETAs, a gente também deu um apoio para uma outra instituição aqui do estado, que é o IPRAM. A gente fez um processinho de chamada de voluntários e auxiliou esses voluntários dentro do IPRAM. Foram cerca de 3 a 4 voluntários lá. Então a gente estava com 2 equipes em 2 órgãos ambientais, né, duas instituições diferentes nesse período, e todos os 2 órgãos estavam superlotados com gambás. Então tudo depende muito desse período e também dessa parceria que a gente tem com essas instituições. Os voluntários que a gente tem, cada frente tem, né, uma particularidade aí de equipe. Por exemplo, no CETAS hoje a gente está com 4 estagiários voluntários. Tem essa diferença, né, na nossa equipe entre estagiários e voluntários. Tem gente que já é formada, está ali só como voluntária, e tem gente fazendo estágio obrigatório com a gente. Então, tem 4 pessoas. Eu não vou saber dizer assim certinho quantos de cada, tá? E fora os CETAs, a gente tem os voluntários à distância. Tem pessoas da Paraíba com a gente, tem pessoas de São Paulo, a gente, né, tem uma galerinha bem espalhada aí pelo Brasil. Eu vou chutar um número, porque eu não tenho certeza assim, do número hoje, porque tem tempo que eu não avalio dessa forma. Mas deve ter uns 20 voluntários hoje. A nossa equipe ela não é tão grande, pelo tanto de coisa que a gente tenta fazer, faz, né? Mas é uma equipe que dá um apoio, dá um suporte para várias ações que a gente está fazendo. Principalmente as mídias sociais, elas demandam uma atenção muito grande da gente. Pessoas pedindo ajuda com resgates, com dúvidas com os marsupiais, né? É muito frequente, então a gente tem que estar ali quase que o tempo todo. Às vezes são casos bem delicados, né? Quando você resgata um marsupial muito prematuro, se você não cuidar ali de meia em meia hora, o animal pode vir a óbito. Então, a urgência de resposta também é muito importante no nosso projeto. Então, a gente tenta manter a nossa equipe ali ativa o maior tempo possível. Então, às vezes as pessoas entram em contato com a gente 11 horas da noite, tem alguém lá para responder. Não está ideal ainda, mas a gente está trabalhando para melhorar isso também. E assim, cada pessoa que trabalha com a gente, ela está trabalhando numa área específica. Por exemplo, a gente tem o Twitter. Então, tem uma pessoa só cuidando do nosso Twitter. Tem alguém cuidando do Instagram, do Facebook. Tem várias categorias, assim, né, com vários setores dentro do projeto. Que bacana, é tudo bem divididinho, né? Bem organizado e legal, vocês estão com uma equipe boa, né? Como você disse, não é tanta gente, mas é uma galera que dá conta do recado aí, né? É mais um motivo para a gente agradecer por você estar aqui e pelo projeto ter respondido a nossa mensagem, né? Porque tem bastante serviço, bastante trabalho para todo mundo e mesmo assim vocês disponibilizaram um tempo para a gente, então a gente fica grato por isso. Eu tô fugindo um pouquinho do roteiro aqui, mas é que eu
eu tô com umas curiosidades, assim, tô achando interessante o tema. Você comentou que tem muito filhote, dependendo da época, né, chamado para resgate de filhote e tal. Você tem uma noção, assim, a que se deve esses filhotes soltos, assim, da mãe? Será que a mãe, num momento de fuga, o animal acaba caindo? Ou tem algum outro motivo, assim? A gente tem uma ideia um pouco clara assim do que acontece para a gente receber tanto gambá, né? Por exemplo, eu vou tentar entrar um pouquinho aqui nos nossos temas também, tá? A gente fala de problemas enfrentados pelo gambá ali na frente. Por exemplo, lá na Austrália, Oceania, a gente tem os marsupiais de lá que eles têm problemas naturais, né? São algumas doenças naturais que acabam às vezes eliminando a espécie, né? Trazendo a extinção para a espécie. Tem, por exemplo, clamídia. Tem alguns cânceres, então tem algumas causas naturais. Aqui no Brasil, a gente não tem essa problemática, pelo menos eu desconheço, na verdade. Não vi nada sobre isso até hoje. Então, o nosso maior problema aqui no Brasil é realmente o ser humano, resumindo. O que mais ocorre, assim, é o período reprodutivo dos gambás é um período específico. Fora esse período, os marsupiais, de modo geral, eles ficam muito intocados, eles ficam muito quietinhos. Eles saem para se alimentar, mas é pouca coisa. Como eles se alimentam de basicamente tudo, eles acabam não saindo tanto. Então, qualquer voltinha que ele dá, ele consegue alimento. Então, fora do período de reprodução, ele não precisa sair tanto, né? E quando está no período de reprodução, ele acaba saindo mais, se arriscando mais. O gambá é um animal que se adaptou muito bem à vida urbana. Então, quando chega o período de reprodução, eles saem muito, acabam se encontrando, né, ou com animais domésticos ou com o próprio ser humano. Ou então com algumas situações que o ser humano também provocou. Por exemplo, a gente já fez um resgate uma vez de uma gambá que ela escorregou na grade do portão assim, da residência, e é aquelas grades que tem tipo umas lanças de ferro. Então ela meio que se desequilibrou ali e furou a perna dela, aquela lança que era para proteger o morador de bandidos, provavelmente, né? Mas acabou machucando o animal. E assim, ela teve um caso sério, um problema sério. A gente levou para o veterinário, tratou, mas a perna dela foi amputada por causa disso. Então, assim, são problemas assim que vêm por conta de ações do ser humano. Os filhotes, eles nascem prematuros, né? E eles se desenvolvem fora do útero. No gambá, ele tem uma bolsa que o protege, assim como no canguru. É um pouco diferente a bolsa, mas é bem próximo. Então ela fica com os filhotinhos dentro dessa bolsa. Quando acontece algum atropelamento ou alguém mata a paulada, por exemplo, às vezes as pessoas acham que é rato e mata. E aí depois que mata, percebe que não era um rato. E aí percebe também que tinha um monte de filhotinhos dentro da bolsa. E aí trazem pra gente, né, solicita o resgate e dessa forma, né, a gente acaba recebendo vários filhotinhos. Os atropelamentos também. Quando acontece de um gambá ser atropelado, normalmente a bolsa ela protege o filhote. Então, acaba o filhote sobrevivendo, as pessoas pegam e levam até a gente. Então, por isso que às vezes a gente recebe tanto gambazinho órfão, né, para cuidar. Entendi. Infelizmente, a maioria dos casos tem a ver com um confronto, às vezes mesmo que acidental, com o ser humano, né? Uma pena. Essa é uma coisa complicada, né? Porque o gambá, ele realmente, por parecer um rato, né? Tem jeito, né? Na noite ele vai, né? No lixo ou alguma coisa assim, ele faz barulho. O pessoal já tem esse asco por rato, ou né, esse medo, e acaba matando ou pondo veneno, coisa do tipo, né? Para um animal que é tão tranquilo, né? Se for ver. Teve uma vez que, não sei quem que pegou um gambazinho filhote na mão, assim, aí ele abriu a boca, assim, né? E aí a pessoa viu a quantidade de dente que o gambá tem na boca, né? Mas não tem muito problema. É que dá aquele medo, tipo, meu Deus, esse bicho se me morder vai arrancar um pedaço, né? Tem gente que fica com medo, né? O pessoal fala que gambá é agressivo, né? Não é agressivo, né? Ele tá se defendendo, né? E faz aquele barulhinho, tipo...
né? Então, tipo, você fala, meu Deus, e agora? Esse bicho se eu soltar esse bicho agora, ele vai me matar. Mas não é assim que funciona, coitado, ele tá com medo, né? Né, o cara fala que tem que encurralar, encurrala você aí numa parede e você não fica bravo, né, mano? Então, tem É, essa. a estratégia de defesa dele, né? Que ele pode fazer para se defender, né? O cara vai fazer o quê, né? Catar um pau, dar uma paulada no você? Não vai, né, velho? Ele não vai atacar você Uma, gratuitamente, né? uma das defesas do gambá é se fingir de morto. Então, se você pressionar muito ele, ele pode fazer isso, se fingir de morto. É verdade, bem Que, lembrado. que foi exatamente o que aconteceu quando a Pandora pegou um gambá aqui em casa, cara. Ah, ela se fingiu de morta? Fingiu de... o gambá. Não a Pandora. A Pandora se finge de morta. Ai, meu Deus. Gambá. Porque eu moro na frente de um bosque e direto vem e aparece gambá aqui, né? Tem 2 cachorros, eles são meio mistis de border collie, então já sabe como é, né? Aí um dia eu acordei, ela tava em cima assim, falei, puta, mano, eu olhei assim pela janela, né, sem óculos, assim, sem lente, não enxergar, falei, que porra é essa, né, velho? Aí fui lá, botei a lente, olhei no gambá, falei, mano, já era, né, velho? Aí peguei o bicho e achei, tá morto, deixei, coloquei ele no cesto, assim. Quando eu saio da janela, ele tá em cima do cesto, assim, tipo, pleno. Falei, eita porra, né? Mas tava só fingindo de morto mesmo. Bacana. E pra eu pegar ele. Não, e pra eu pegar ele depois pra levar de volta pro bosque, velho. Nossa, o bicho tava louco, tava pau da vida, velho. Não, imagina, a Pandora não é pequena, né, cara? Tipo, Não, então, e ele tava tudo babado, o bicho tava pau da vida. Eu falei, mano, tá louco? Esse cachorro aí zoou inteiro, velho. Você acha que eu vou ficar feliz, né, mano? teve um primo meu que foi no meio do mato, ele achou uma mãe gambá grandona assim com os filhotes. E ele, tipo, encurralou ela sem querer, assim. Nossa, a gambá não ficou pé da vida com ele? Tipo, quis atacar, etc. Mas é óbvio, né? Também tá É com a filhote, né, filhote, velho? né? E aí ele tava com um negócio de fazer barulho. Não sei se era uma bicicleta, um negócio assim que tava fazendo meio barulho. Imagine, o bicho deve ter ficado com morrendo de medo. Ele contou que o bicho levantou o rosnado, assim, pô, e não queria deixar ele chegar perto. Aí eu falei, mas é óbvio, né, mano? Ele tá com um filhote ali. Deixa o bicho em paz. Mas realmente, gambá é um bicho muito legal, né? Ele come escorpião, vai atrás de barata, né? Tipo, em relação a quando ele tá por aqui, ele, né, na parte urbana, né? Ele Melhor faz mais bichinho, bem cara. É o melhor bicho que tem, velho. Ele e a lagartixa são 2 inquilinos maravilhosos. É, uma lagartixa com pelo, velho. Come tudo. Nossa. Então, e eu acabei, né, desviando um pouco do roteiro, a gente foi um pouco para frente, mas a gente está falando aqui sobre os marsupiais, gambás são marsupiais, cangurus são marsupiais e tal. Você acha que vale a pena a gente falar um pouco para quem não conhece quem são os marsupiais? Super vale, cara, porque as pessoas às vezes confundem um pouquinho o que é ser marsupial. Hoje nós temos na divisão 3 tipos de mamíferos, 3 grandes tipos de mamíferos, né? Nós, seres humanos, somos um tipo, assim como roedores, felinos, nós somos os mamíferos placentários. São mamíferos que têm placenta, que nascem a partir de um útero. Temos os monotrematos, que são ornitorrincos e equidnas, são mamíferos que vivem lá na Austrália, naquela região da Austrália, e esses mamíferos são aqueles que põem ovos. Então, o desenvolvimento deles é fora, né, do corpo da mãe, através de um ovo. E temos os marsupiais, que são o meio termo disso aí. Os marsupiais, eles têm um útero, nascem prematuros e se desenvolvem fora, junto do corpo da mãe. No caso, às vezes numa bolsa ou não. Nem todos os marsupiais têm bolsa para proteção dos filhotes depois que eles nascem, assim como a do canguru. Então, tem muitos marsupiais. Na verdade, eu diria que 90% dos marsupiais brasileiros não possuem bolsa. Mais os marsupiais tamanho corporal maior, como o gambá. Então, as cuicas, que são pequenininhas, elas têm o filhote e elas ficam fora do útero desprotegidos, eles ficam agarrados às mamas. Então, essa é
a definição de marsupial. Às vezes as pessoas acham que marsupial é tudo aquilo que tem bolsa, que o filhote fica dentro da bolsa, né? A mama está dentro da bolsa. Mas não, é a forma de desenvolvimento desses animais que definem eles como marsupiais. E assim, falando um pouquinho de marsupiais brasileiros, na verdade, assim, no mundo a gente tem mais de 350 espécies de marsupiais, contando os daqui e os da Austrália e Oceania. São as únicas regiões que têm marsupiais, são as Américas e Austrália e Oceania. Na Europa não tem, na África não tem, na Ásia também não tem. Legal, não sabia dessa informação, não. Isso é hoje, porque nas eras anteriores a gente tem muita coisa nebulosa ainda, mas a gente sabe que em outras regiões já teve presença de marsupiais. Mas hoje a gente tem essa divisão, né? E aí desses 350, mais de 350 na verdade, porque assim, animais de uma forma geral, sempre a gente está descobrindo alguma nova espécie, né? Então a gente tenta não jogar um número exato. Então aqui no Brasil hoje a gente tem um pouquinho mais de 60 espécies, gira em torno de 64, 65, como tá sempre descobrindo novas espécies. Eu prefiro falar até um pouco mais de 60, tá bom. Então das 350 no mundo, a gente tem mais 60 aqui no Brasil, só no Brasil, né? Dentre elas, a gente tem 4 gambás diferentes e eles são, bem parecidos. Então, às vezes até confundem uma espécie amazônica com a espécie aqui da Mata Atlântica, a gente até confunde. E temos algumas milhares de cuícas e também algumas catitas, são nomes populares, tá? Só lembrando porque a gente não consegue, às vezes, bater o martelo, né, nesses nomes, porque às vezes na sua região você conhece gambá como saruê, como caçaco, como timbu, mucura, micurê, raposinha. Tem vários nomes só para o gambá, então imagina para as outras cuícas também. Então, é isso. No Brasil a gente tem gambás, cuícas, catitas, tem o jupati, que também é uma espécie de cuíca um pouco maiorzinha. A gente conhece ela também como cuíca 4 olhos, só que ela é marrom, tem uma cuíca 4 olhos que é mais acinzentada. Então, resumindo, os marsupiais brasileiros, eles são esses, né? São mais de 60 espécies, mas a maioria elas se parecem muito, até mesmo fisicamente. Às vezes a gente confunde bastante uma espécie com outra. Sobre marsupiais, o resumão, assim, é isso. Que legal. Bom, eu como biólogo estou até um pouco envergonhado de saber o quão pouco eu sabia sobre marsupiais. E não fazia ideia que tinha tudo isso de espécie no Brasil. Muito legal saber. E você comentou sobre os nomes populares, né? A gente fez uma publicação recentemente no Instagram, no Facebook, sobre os gambás. E lá muita gente comentou, cada um de uma região do país, falando, não, no verdadeiro nome é esse, é saruê, não, é caçaco, né? E a gente aqui conhece como gambá, né? A gente fala o gambá, isso, também conhecido como outras coisas, e cada região tem uma designação, né? Os seus nomes populares. Esse eu acho interessante, ele acaba virando um animal até meio folclórico, assim, né? Presente em grande parte do país e tal, até por terem diferentes espécies, né? Oh, Marge, temos que nos reunir todas as... Marge, esse gambá me sujou todo! Está fazendo de novo, olha aí! Animal que está presente no nosso dia a dia aí, né? Ou melhor, na noite, né? Das cidades e tal, como você comentou antes, que é um animal bem adaptado ao meio urbano, né? E isso acaba trazendo também um pouco de problemas para ele, que, né, você já comentou antes, tal, desses conflitos com o ser humano, né? De confundir com o rato, mas infelizmente tem gente que sabe que é gambá e mata mesmo assim, né? As pessoas acham que são animais sujos, né, que fedem, tem aquele lance do desenho animado, né, e que transmite doenças e tal, né. Sim, realmente, a pessoa que faz, né, às vezes tem uma atitude dessa, às vezes ela não precisa muito de um motivo, né, para matar um animal, ela faz porque ela gosta de matar os animais. Mas tem aqueles que matam por desinformação também. Então, a grande missão do projeto Marsupiais é tentar levar o conhecimento para essas pessoas que a gente ainda consegue transformar.
e mudar, né, esse pensamento delas. Então a gente tenta levar essa educação, mostrando que é um animal super importante, tanto na natureza quanto em meio urbano ele pode, né, se torna muito importante para a gente. Então a convivência com ele é muito mais favorável para o ser humano. Tem pessoas que realmente acham que ele transmite doenças, que ele é sujo, que ele vai soltar um fedor horrendo, né, que vai, né, contaminar tudo, mas isso tudo é muita coisa que é boato, que, né, veio de longa data ensinando isso pra gente e as pessoas realmente acreditam porque elas foram ensinadas dessa forma. Então a gente tenta mudar um pouquinho isso. E realmente tem os casos de pessoas que matam, né, por achar que é rato, por confundir, e às vezes percebe só depois que matou, por conta da forma ali do animal, né? O corpo dele é muito próximo realmente de um rato, de uma ratazana, o jeito de caminhar, o jeito de correr, é às vezes realmente fácil de confundir. Assim, para mim, que trabalho com esses animais há um bom tempo, eu consigo diferenciar muito fácil. E eu gosto, às vezes, até de tentar transmitir essa facilidade para as pessoas, porque tem jeito de você aprender a identificar um gambá, um outro marsupial de longe. Você consegue, ele tem um jeitinho especial dele. Então, eu tento levar isso também para as pessoas, mas eu entendo aquelas pessoas que não conseguem fazer essa diferença tão rápido, né? Às vezes realmente é difícil. E assim, falando desse assunto de saber diferenciar, né? A gente também até fez umas publicações falando sobre a diferença entre rato e marsupial e gambá, tentando mostrar características, né, que ajudam a pessoa a identificar. Uma delas, por exemplo, é o que vocês até citaram aqui, que é quando você mexe com um gambá, logo ele vai abrir a boca, vai começar a rosnar para você. Um roedor nunca vai fazer isso. Um roedor, se ele quiser te morder, ele vai te morder. Ele não vai fazer não vai emitir nenhum som de rosnado, nem nada. E a mordida do roedor também é muito dolorida, né? Aqueles 2 dentões. O gambá, ele não sai perdendo na mordida, ele tem uma mandíbula muito forte, porque como é um animal que se alimenta de tudo, ele precisa dessa mandíbula muito forte. Ele come coisas bem duras, às vezes, né? Ossos, por exemplo. Então, ele precisa da mandíbula forte e acaba fortalecendo isso. Então, tomar uma mordida de gambá não é legal. Então, se você tiver um contato com o gambá, a melhor coisa é tentar manter a distância mesmo. Mas é uma característica, assim, que você vai perceber logo que é um marsupial. É claro que, às vezes, você não consegue, você não tem esse tempo para isso. Às vezes, o animal passa correndo, né? Mas são características, assim, bem específicas que a gente fez uma brincadeira nas nossas mídias sociais para tentar mostrar para a galera, né, como diferenciar um marsupial de um roedor. Teve outras características assim que a gente cita, mas essa do aparelho bucal é uma que mais chama atenção, né, mais fácil de você visualizar. Esse lance de confundir o rato com o gambá, acho que para quem tem medo de rato é mais fácil ainda, né? Porque se a pessoa, né, já tem um medo, uma fobia, alguma coisa assim do rato, vê um gambá passando meio rápido, a primeira coisa que ela pensa é que é um rato, né? Aí depois, talvez, a pessoa vai enxergar maiores detalhes ali, né? E outra coisa que você comentou, né, de tomar cuidado com que o gambá, a mordida dele é dolorida e tal, mesmo você que já trabalha com isso há bastante tempo, né, vocês do projeto e tal, eu pude ver nesse vídeo de hoje que você, mesmo com um gambá pequeno, você não manipula ele livremente, assim, digamos, né, você tem uma luva de raspa de couro, tem todo um cuidado ali, né, uma caixa de transporte para locomover o animal, né. O equipamento de segurança ele é primordial, assim, pra gente, né, para todo mundo que for trabalhar com animais silvestres é essencial. A gente não sabe exatamente o que pode acontecer, então é sempre melhor prevenir. Naquele caso ali, no vídeo que você está citando, você pode ver que é um filhote, que é um animal pequeno, a mordida dele provavelmente não ia doer tanto, mas eu tomei 3 mordidas naquela situação ali. Com a luva eu não senti nada. Eu senti assim, o apertozinho, mas não tive nenhuma lesão, né, nem nada. Uhum. Se eu não tivesse com a luva, com certeza minha mão estaria sangrando de alguma forma, porque o dente dele, apesar dele ser novinho, ele é meio que agulha, então daria um monte de furinho na minha mão. E ele mordeu com força. Ele realmente não queria papo comigo, não. Investiu mesmo. É.
Ribas, Aron, vocês querem fazer algum comentário, uma pergunta? Não, acho que só comentar que eu falei no começo do episódio, dando uma brincada que o pessoal aprender que gambá não é o que tinha na Looney Tunes, mas na real aquilo lá não é um gambá, não é nem um marsupial aquilo, né? Então o pessoal confunde as espécies, né? Então, até tá no roteiro mais pro final, eu acho que aquilo lá é uma jaritataca, né? Fala cangambá, né? Cangambá, é outra maneira de... Cangambá é mais, acho que nos Estados Unidos, né? Jaritataca é mais na parte do Nordeste, naqueles lados lá, se eu não me engano. Bom, especialmente se eu tiver errado, aí a Yasmin me corrige. Então, eu ia falar isso agora, pra ela dar o parecer dela. Especialmente que a galera confunde muito, né, a palavra gambá e já associa direto, mas por causa dos desenhos também, né? Acho que Sim. por causa E também, né, mano? Os caras vão dar o nome de gambá e cangambá também, né, mano? Mas queria comentar uma coisa, queria comentar que, tipo, eu já tive aqueles esquilinhos da Mongólia, né, e eles são roedores, tudo bem, mas realmente, já trabalhei também com ratos de laboratório e tal, e a mordida deles realmente dói bastante. E olha que eu tava lidando com animais menores, né, do que um gambazão ou um rato maior. Então, realmente, como a Yasmin comentou, a mandíbula deles não é de brincadeira, mas você só vai levar uma mordida dessa se você encher o saco do bicho, né? E eu endosso também o que ela falou sobre a mordida de roedor, e dói mesmo, já levei várias. E realmente eles não avisam, é do nada, assim. Eu trabalhei em biotério, né, por uns 8 anos mais ou menos, e tomei umas 5 mordidas aí, pelo menos. Quando você achava que você estava ganhando confiança do bicho, era uma dentada no dedo que machucava, viu? Eu trabalho com pequenos mamíferos, eu trabalhei, na verdade, na graduação, quando eu fiz o meu TCC. Foi só com pequenos mamíferos, né, ratos e marsupiais. E, cara, eu fiquei 1 ano em campo, pegando bicho, e eu nunca tomei uma mordida. Graças a Deus, assim, eu acho que também por eu ter tomado bastante cuidado, nunca aconteceu. E até hoje, com os gambás, eu também nunca tomei nenhuma mordida séria, só uma mordidinha de carinho, né, dos filhotinhos. Mas eu tomo muito cuidado mesmo, porque se a mordida do filhote já dá uma incomodada, imagina do adulto, né? Então tento não provocar, nem dar mole, porque ele tá ali pra isso, cara. Ele vai morder. Se ele quiser, ele vai morder. Se você der a oportunidade, você perde o dedo. Com certeza. Não pode marcar bobeira mesmo. O Ribas comentou antes, né, um pouco mais cedo aí no episódio, que Ribas e o Aron comentaram que, né, eles comem escorpião, comem cobra e tal. Ele é um baita de um predador aí, né? A alimentação dele é bem diversificada, assim, né? Do gambá, tô falando, mas acho que a gente pode também estender pros marsupiais, assim, também, no geral. Sim, os marsupiais brasileiros, eles têm suas particularidades, né? Então, cada espécie, às vezes cada gênero, tem o seu hábito alimentar específico. O gambá é um animal generalista, ele come de tudo, e é de tudo mesmo. Tudo que for orgânico, às vezes ele come, né? Então, ele só não vai comer plástico, vidro, de forma natural, né? Ele não vai engolir isso porque quer, mas o que é orgânico, ele come. Então, na área urbana, assim como na área de floresta, ele ajuda no equilíbrio ecológico. Essa é uma das grandes importâncias desses animais, porque eu até falo que ele é o limpador do ambiente, porque ele vai eliminando várias coisinhas, né? E ele se alimenta de escorpiões, serpentes, até mesmo os venenosos, né? Ele toma picada de escorpião, ele não sente nada. Na verdade, ele tem um sistema imunológico e de proteção ali que inibe os venenos, as peçonhas, então ele consegue se alimentar desses animais. Além desses, ele controla outras populações, por exemplo, de caracol africano, né, carrapatos, ele é um limpador de carrapato. Ele foi ele teve uma pesquisa nos Estados Unidos, eu gosto muito de citar ela porque é um dado científico, que fizeram uma comparação do tamanho assim, de limpeza que alguns animais, algumas espécies faziam. Por exemplo, a gente tem o nosso gato doméstico, que a gente sabe que ele se limpa bastante, né? Então, eles fizeram isso com animais silvestres. Qual era a porcentagem, né, que esses animais se limpavam? Então, eles colocaram esses animais em cativeiro, despejaram uma quantidade de carrapatos em cima das gaiolas,
fizeram toda a pesquisa certinha, né? Colocando uns guardanapos, uns papéis brancos assim embaixo, para se caísse algum indivíduo, né, ficasse preso nesse papel. E após alguns dias eles iam lá repetir o processo e aí no final eles faziam a contagem. E aí o gambá, ele é um animal que se limpava mais ou menos, acho que é 94%, se eu não estou enganada, é 94%, mas é mais de 90% de limpeza. Então, ele é um animal que ele não tolera muito esses parasitas nele. É claro que você pode encontrar um gambá com carrapato, isso não é impossível, né? Mas ele se limpa muito, em algum momento ele pode, né, eliminar esse carrapato. E eles testaram outros animais, agora eu não vou lembrar de cor todos, mas teve aves, teve roedores, teve também algum animal grande, tipo raposa. E aí o gambá ele saiu disparado, se limpando quase que totalmente, enquanto outros, às vezes, chegavam nem a 50%. Então, no ambiente, o gambá ele se torna um animal muito importante para outros animais também, porque controlando esses carrapatos, ele vai controlar, né, outros problemas para outros animais. Então, ele vai controlar algumas doenças que esses carrapatos poderiam transmitir e vão controlar também o prejuízo que esses carrapatos às vezes trazem para um animal, né? Realmente é muito interessante. Eu não sabia que os gambás eles eram tão limpos assim, né? Que se limpavam tanto e até comiam os carrapatos, né? Que subiam neles. Isso é bem legal, porque tira até alguns preconceitos do pessoal de achar que eles são sujos ou alguma coisa do gênero, né? Tem um Instagram que a gente segue, não sei se a Yasmin conhece, chama Nature is Metal, que é um monte que fala de mostra ataque de animais, tudo na natureza e tal. E eles postaram stories dessa vez, que eu acho que não sei se o Flávio chegou a ver. É uma carcaça que um cara encontrou e tem um gambá dentro da carcaça comendo, né? Então tá fazendo a limpeza também da sobra que ficou. Não vi não, cara. Então, tipo, o cara filmando o bicho mexendo assim, morto, quando vê tem um gambazinho lá dentro comendo por dentro, né? Então, e como a Yasmin comentou, ele é generalista, né? E além de tudo isso que ela falou, ainda tem a questão dele dispersar sementes, né? Isso é um dispersor de semente importante aí, né? Para o meio ambiente, né? Sim, ele é super importante, né? Tanto nessa questão da alimentação, para a dispersão de sementes também. Tem todo um processo, né? Para a dispersão de sementes ser eficiente. Então, sem querer me prolongar muito aí, o gambá ou diversas outras espécies de marsupiais, tem aqueles que são quase que 100% frugívoros, né? E eles têm um sistema que talvez não digere muito a semente, então por isso se torna efetiva a germinação dessa semente, né? Depois. O gambá, ele é um ótimo dispersor porque ele anda bastante, então ele acaba às vezes levando a semente para longe da planta mãe, então isso também é bem legal. Fora isso, a gente também, né, descobriu recentemente, não é uma descoberta recente, mas ela foi afirmada recentemente. Tem vários anos que alguém já citou esse fato, mas recente ela foi comprovada, de que o gambá ele é um polinizador, e ele é polinizador de uma espécie de planta que parece um fungo e que é difícil de polinização porque ele é um fungo que dá no chão. Então, por exemplo, aves que normalmente são polinizadoras, elas não ficam andando no chão. O gambá, como ele anda no chão, ele acaba polinizando essa planta, então ele é super eficiente na polinização também. Essa planta ela é super importante nas florestas porque ela mata outras plantas que são trepadeiras que acabam matando diversas outras plantas. Então é uma cadeia assim muito legal. É um efeito cascata assim do gambá, né, de proteger a natureza. Então ele é super importante ali nesses ambientes também. É mais um motivo pro pessoal que fala que se acabar com um bicho não vai mudar nada na natureza, que não vai mudar nada. Caramba aí, ó. Nenhum animal tá à toa, cara. Eu não canso de falar, nenhum animal existe à toa. Se ele não fosse importante, ele já tinha sido extinto faz tempo, velho. Naturalmente, né? Naturalmente, né? Não ser extinto por culpa de alguém, né? O ser humano é complicado, né? Sempre tem aquela pergunta, mas e o mosquito? Como é que a gente vai fazer? Se você quer saber do mosquito, você ouve um dos primeiros podcasts que a gente fez, que tá lá, que a gente tá explicando. Mas realmente muita gente acha isso, né? Tipo, uma espécie só não faria diferença, mas, por exemplo, se essa espécie fosse o gambá, faria uma senhora diferença, né? Exato.
Acredito que a única espécie que não faria muita diferença pro resto do mundo seria o ser humano mesmo. Se Exato. acabar, a gente fica de boa. Faria ó, diferença, tá né? tranquilo. Diferença Faria positiva, né? diferença porque salvaria muitas outras espécies. Exato. Exatamente. Nada como biólogos adorando a ideia de que o ser humano não pode não existir mais, né? Tô fazendo meu papel em não ter filhos, então faça o seu também. Mas assim, só para falar um pouquinho mais também desses hábitos alimentares, eu comecei falando do gambá, né, que é um animal generalista. A gente tem uma diversidade dentro dos marsupiais. Tem as espécies que são bem frugívoras, por isso elas também habitam mais as copas das árvores. Então tem todo um porquê do animal ser do jeito que ele é, né? Temos também as espécies que são insetívoras, tem bastante. Acho que quase que na totalidade ali tem os insetívoros. Isso é muito importante, né, no controle de algumas pragas, de alguns insetos. Na agricultura, as cuícas, elas podem ser aliadas, né, da agricultura. Não que eu não goste de inseto, mas às vezes, né, eles acabam se reproduzindo muito. Então, o equilíbrio na natureza ele é muito importante. A gente brinca, né, que o ser humano está aí atrapalhando um pouco, mas é porque o ser humano ele traz muito desequilíbrio para tudo isso. Então, por isso que às vezes é prejudicial. Mas no reino animal ele também existe isso. Então, os marsupiais eles podem, né, trazer uma espécie de controle desses indivíduos, por exemplo, dos insetos. E também temos uma espécie que é bem específica, que é a cuíca d'água. Ela é um animal que vive, né, praticamente só dentro da água, apesar dela não viver debaixo da água, mas ela tá sempre dentro de rios. Ela quase nunca sai de dentro do rio. Até mesmo para dormir, para morar, ela faz não. Na verdade, eles não fazem ninhos, mas eles usam tocas já prontas que outros animais fazem, ou então que a própria natureza constrói ali, né? E aí acaba que ela não sai da água quase que para nada. Daí ela acaba se alimentando, né, da fauna aquática. Então, peixes, crustáceos, enfim, toda a fauna aquática dela também se alimenta. Mas assim, é importante lembrar que esses animais, os marsupiais, de uma forma geral, eles são oportunistas também. Então, se a cuíca d'água ela tiver que sair da água para se alimentar, ela vai sair e aí ela vai comer o que tiver fora também. Como ela é um animal que come carne, que come inseto, que come, né, várias coisas, a gente já tem relatos de cuíca d'água predando morcego em rede de neblina de pesquisador. Tem esse relato. Então, assim, é uma particularidade, mas acontece. Aconteceu, aliás. Muito interessante essa da cuíca d'água, parece um animal bem interessante mesmo. Daria um post legal na página, vamos deixar anotado aqui. Eu achei muito louco ela não sair pra quase nada, né? E viver assim, nesse ambiente restrito de certa forma, mas bem legal, assim, né? O jeito que ela se adaptou ali. Muito louco mesmo. Vale ressaltar, pessoal, que assim, os marsupiais brasileiros, eles são muito especiais também, porque eles praticamente só existem aqui. Às vezes tem alguma espécie, né, que ocorre aqui e na América Central, por exemplo, na América do Sul, mas tem muitas espécies que são endêmicas do Brasil. A cuíca d'água, por exemplo, ela é a única espécie semiaquática de marsupial do mundo. E ela só ocorre nas Américas do Sul e América Central. E ela tem 4 subespécies, né? Falando um pouco mais cientificamente, né? Ela é dividida em 4 subespécies, que essas 4 subespécies têm algumas que só ocorrem no Brasil. Então, por exemplo, a subespécie que ocorre aqui no estado do Espírito Santo, que ocorre na Mata Atlântica, ela só ocorre aqui. Então, se a gente perder ela, a gente perdeu totalmente essa subespécie, né, do mundo. Então, vale lembrar isso, que muitas das nossas espécies, elas só ocorrem aqui no nosso país, então a gente deveria valorizar ainda mais. Sem dúvidas, e tentar conservar o máximo possível, até por isso tão importante esse trabalho que vocês vêm fazendo de resgatar e recuperar os animais feridos, né, machucados, doentes e tal. Porque, como você comentou, se perder um animal que é restrito a um lugar, se perder ali, perde para sempre a espécie, né? Olha o gambá! 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 Por que todos me evitam? Tudo que eu queria era ser simpática. Ninguém gosta de mim. Ah, você está enganada, minha querida. Eu gosto de você. Você tem o aroma das flores que se abrem na primavera.
Vocês acham legal a gente falar sobre a diferença entre gambá e jaritataca? Eu acho sim, vocês citaram várias situações e características, mas é sempre bom destacar algumas coisas. Realmente, o desenho animado, ele trouxe alguns prejuízos para a nossa espécie de gambá. O termo cangambá, eu já procurei saber de onde ele surgiu, mas nunca encontrei. Mas o nome gambá, a gente sabe que ele realmente é do marsupial, porque a origem dele está no tupi-guarani, se eu não me engano. E ela significa seio oco, que faz referência à forma de reprodução do marsupial. Então não tem nada, a palavra gambá não tem nada a ver com o cangambá, né, a jaritataca. Interessante. Agora, a palavra cangambá, até hoje eu não descobri ainda por que ela surgiu. Talvez foi uma variação de gambá, tentaram realmente diferenciar, né? Mas não sei. Além desses nomes, tem também o doninha fedorenta. Já ouvi falar sobre esse nome. O interessante, às vezes, que as pessoas falam assim, o gambá americano. O gambá americano, falando de marsupial, ele é do mesmo gênero do que o gambá daqui. Então a gente tem 4 espécies de gambás, né, no Brasil, e tem mais 2 nas Américas, né, de uma forma geral. Nos Estados Unidos, ali no México, tem uma espécie. Então eles são bem parecidos, tem algumas particularidades, né, lá o gambá de lá, ele suporta mais o frio, então ele naturalmente ele é um pouquinho mais gordinho, ele é maior, mais peludo, e o daqui bem menos, mas a gente tem o mesmo gênero, as 2 espécies, né, nas regiões. E também temos o cangambá, a jaritataca, tem lá também nos Estados Unidos, lá tem uma diversidade acho que maior, não tenho certeza, mas pelo que eu me lembro tem. E aqui no Brasil a gente também tem algumas espécies da mesma família, né, que é o mustelídeos, se eu não estou errada também. Esses nomes científicos às vezes pegam a gente, sabe? E, enfim, a gente tem também o cangambá aqui no Brasil. Às vezes as pessoas acham que só tem lá nos Estados Unidos, né, na América do Norte, mas não, a gente tem também jaritataca no Brasil. Muitas pessoas não sabem disso. E acabou que o desenho animado lá, ele atrapalhou um pouco a vida do nosso gambá por conta dessa questão do cheiro, né, de eliminar esse odor. Então, o gambá, ele não não tem esse comportamento, apesar de que se você acurralar ele vai se mijar todinho, pode defecar também, né? E claro que xixi, cocô nunca é cheiroso, então tem um certo odor mesmo, só que não é nada comparado com a jaritataca. A jaritataca ela tem um odor que eu nunca presenciei, tá? Só ouço falar, mas pelo que eu já ouvi falar, o odor é muito forte. Se cair na sua roupa, você tem que jogar a roupa fora. Esse é o padrão dela. Do gambá, não. Cara, já trabalhei muito com gambá em campo e eles sempre fazem, né, uma festinha nos baldes que a gente capturava eles e a gente sempre lavava e o cheiro não ficava tão forte, claro. Tirando essas coisinhas, assim, essas particularidades, são animais totalmente diferentes. Um é marsupial, tem o desenvolvimento todo, né, fora do útero e tal. E a jaritataca é totalmente diferente. Ela é bem robusta, tem a cauda super peluda. Então, é um animal que... o erro de se confundir esses 2 animais é só pelo nome, não é pelas características deles. E tem essa questão do cheiro, do odor. E, por exemplo, no desenho animado, ele solta um gás. Só que, na verdade, é um líquido, bem fétido mesmo. Então, assim, são pequenas coisinhas, assim, que não daria para comparar essas 2 espécies. Mas, por conta do nome, as pessoas confundem bastante. O pessoal confunde, a Yasmin falou que não sabe de onde veio o cangambá, porque nem o nome em inglês deles é parecido, assim, né, cara? Então, acho que foi tipo aqueles escrivão de... Quando vai traduzir seu sobrenome, o cara... foi maior cagada, assim, fala, põe cangambá mesmo, que eu não tô entendendo o que esses gringos estão falando. Porque não tem nada a ver, né, velho, o nome do cangambá mesmo e do gambá em inglês, assim, né? É engraçado, né? Porque acho que o cangambá é skunk, que eles falam lá, né? Isso. Né? E o gambá já o nome, é o possum, né? O possum, alguma coisa assim, né? Que chamam lá, né? Exato. Então, tipo, tem nada a ver, eu não sei de onde os caras tiraram isso aí mesmo, velho. Foi o cara que traduz o sobrenome mesmo, que fez errado.
Mas convenhamos que também a gente tem problemas com essa questão de tradução ou até mesmo nomenclatura americana, né? No podcast que a gente acabou de fazer no anterior, a questão do bug para inseto e aracnídeo é quase a mesma coisa, né? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso aí. Verdade. Bom, talvez tenha sido essa questão do regionalismo, né? Numa região, alguém dá um nome, numa outra região tem outro nome, não sei. Mas enfim, né? Fica aí o questionamento. Se você que está ouvindo sabe de onde veio, nos ajude, nos dê essa luz. E comenta aí no Instagram, no YouTube, manda pra gente aí que a gente quer saber. Por fim, Yasmin, a gente recebeu, até a hora que eu vi, 2 perguntas no Instagram. Perguntas mais de curiosidade, assim, da galera, né? Que eu coloquei lá no Instagram pedindo pro pessoal mandar perguntas, dúvidas. E uma pergunta é se pode criar um gambá em casa. A gente recebe bastante essa pergunta também. O que acontece? Tem muitas pessoas que criam gambá em casa no Brasil hoje. Então, se você procurar, às vezes, no Instagram, Facebook, você vai encontrar muita gente falando sobre isso. Mas tem que lembrar que é um animal silvestre, protegido por lei. E o lugar dele é na natureza, né? É ser livre. Apesar dele estar muito inserido no meio urbano, ele continua sendo um animal silvestre não domesticado. É claro que tem as particularidades com relação a isso, porque como são animais que nascem prematuros, quando sofre algum problema, né, com a mãe e você acaba cuidando ali do filhote, pode acontecer várias coisas. Uma delas que já aconteceu com a gente, né, no projeto, foi logo que eu comecei a fazer a parceria com o pessoal do CETES aqui do estado. Numa das nossas visitas lá no centro, eles me mostraram uma filhote, bem filhotinha ainda mesmo, que tinha perdido a cauda. E ela perdeu a cauda lá durante o tratamento, né, durante os cuidados, porque os gambás, eles têm um hábito de canibalismo e às vezes eles realmente se atacam se eles tiverem com alguma deficiência de proteína, enfim, várias possibilidades. A gente não estudou isso para estar falando tão bem, mas a gente tem essas hipóteses, né? Então eles acabam cometendo esse canibalismo, acabou que comeu a cauda da irmã, né, nesse caso, e sempre que acontece algo desse tipo, a gente separa os indivíduos, mas às vezes não dá tempo. No caso dela, realmente não deu tempo, ela perdeu toda a cauda e, por conta disso, ela foi classificada como impossibilitada de voltar para a natureza. Só para explicar um pouquinho, o gambá, ele tem a cauda como um 5º membro. O gambá, assim como todos os marsupiais. Até a cuíca d'água usa a cauda para nadar, ela usa como um leme, né? Então, assim, é muito importante, é um membro que é muito importante na vida desse animal. Em várias situações, a gente percebe o desequilíbrio deles ao andar nas árvores, né? Eles não conseguem se pendurar. Tem marsupial, por exemplo, que a forma ali dele se acasalar é se pendurando pela cauda. Lá no nosso perfil no Instagram tem um vídeo sobre isso que a gente compartilhou. Então, a falta dessa cauda faz muita diferença na vida desses animais. E no caso dela, ela ficou impossibilitada de voltar para a natureza. Ela ficou super traumatizada, você não conseguia chegar perto, eu conseguia pegar ela na mão, mas assim, ela era muito medrosa, muito mesmo. E aí, diante de toda essa problemática, a gente conversou, né, com os servidores lá do IBAMA e a gente combinou de que a gambá ela não voltaria para a natureza e poderia ser destinada para o Instituto. Então, o Instituto Últimos Refúgios passou a ser o mantenedor daquela gambazinha e ficou sob os meus cuidados. Então, eu levei para casa e fiquei cuidando dela em casa por 2 anos. Eu tinha essa autorização do IBAMA assinado, tinha toda a documentação dela. Tudo que eu fazia com ela, eu relatava para a equipe lá do IBAMA. Então, tinha todo um suporte, todo um apoio, toda uma logística de tudo. Tinha muita coisa que eu não podia fazer sem autorização deles. Por exemplo, a minha vontade, quando eu fiquei com ela, era de utilizar ela na educação ambiental com crianças, né? Levar ela para mostrar para as crianças, né, que é o gambá, né, e tudo mais. Só que para isso eu precisava, primeiro, de uma autorização do IBAMA, eu precisava escrever um projeto, né, para ter tudo isso. Segundo, eu precisava que ela aceitasse isso, ela não aceitou, então morreu aí a situação. Eu nem tentei a autorização do IBAMA, porque ela realmente
não gostava de pessoas. Mas, assim, tudo é isso. Tudo você precisa de autorização. O animal não era meu, o animal não era do instituto. Ele estava sendo mantido pelo instituto aos meus cuidados. Então, a gente sempre fala, sempre frisa isso para os nossos seguidores, para os nossos apoiadores, que você até pode ter um animal desse em casa, mas tem toda uma burocracia para isso e tem que ter um porquê também. Tem que ser através de um órgão ambiental, tem que ter todas essas questões. Não pode você ir lá, pegar o gambá, cuidar dele desde bebezinho e falar que ele é seu. Isso, legalmente falando, não está correto. E a gente não apoia esse tipo de atitude, porque nossa missão, voltando, né, é devolver para a natureza esses animais que a gente resgata e cuida. Imagina eu, Yasmin, querer ficar com todos os gambás que eu resgato. Não ia dar, né? Então eu prefiro sempre cuidar e devolver para a natureza também. Não, mas é aquele negócio, né? Tipo, você quiser criar uma girafa na sua casa, você pode, você só não é permitido. Né? Você quer criar, você cria, só não é legal isso daí, né? Se for preso por causa disso, você pode, mas não deve. Se eu quiser criar um elefante na minha casa, eu posso. Só não é legal. Pode, mas você vai preso. Exato. Semânticas. Bom, com isso, Yasmin, você acabou respondendo a outra pergunta que enviaram também no Instagram, que era se é verdade que o gambá consegue se pendurar pela cauda. Que legal. Já está respondida a outra questão, então. Para falar a verdade, o gambá mesmo, eu nunca vi um adulto fazendo esse tipo de malabarismo. Os filhotes fazem muito. Agora, o gambá em si, eu nunca presenciei, né, naturalmente ele fazendo esse tipo de coisa. Mas ele usa muito para apoio. E essa gambazinha que eu cuidei em casa, ela tinha zero equilíbrio. Eu vi ela despencar de uma superfície, era uma prateleira. Então, uma superfície plana, ela perdeu o equilíbrio, ela tombou, caiu no chão. Então, assim, para equilíbrio, eles podem utilizar bastante. Então, e também, assim, se ela tivesse desequilibrado e conseguido se segurar pela cauda, acaba ficando pendurado. Mas é um comportamento à parte também. Parece meu gato que caía de costas. Um gato bugado. Não, era bem bugado. São detalhezinhos que eu acho super interessante. Às vezes tem alguém curioso sobre esse assunto. Os marsupiais, eles têm algumas características assim que a galera acha que eles são um pouco evoluídos. E é uma inverdade assim, muito grande. Só para vocês terem uma ideia, os primeiros marsupiais são datados da época do Cretáceo, que é a época lá dos dinossauros. Então, a gente tinha dinossauro e tinha marsupial ao mesmo tempo na Terra. É claro que esse marsupial daquela época não existe mais hoje, mas era um animal bem próximo do que a gente tem hoje também. E eles são bem antigos também, de qualquer forma. O nosso gambá, por exemplo, ele é da época do Pleistoceno. Às vezes é um pouquinho confuso isso, né? Mas tem desde a época do Pleistoceno e também do Mioceno, que são um pouco diferentes do gambá que a gente tem hoje. Mas é bem parecido, bem próximo do mesmo gênero, inclusive. Então, mas desde a época do Pleistoceno a gente tem gambá na Terra. Então, é uma coisa legal que eu gosto de trazer para as pessoas, porque tem a galerinha que gosta, né, desse assunto, e a gente percebe que esses animais, eles não são tão pouco evoluídos, né? Eles realmente evoluíram para ser isso que eles são hoje mesmo. E eles têm umas características de evolução que eu acho, assim, surreal. A questão da proteína que eles têm para a imunidade contra peçonhas, por exemplo, é uma evolução que quem dera nós, seres humanos, pudéssemos ter, né? Seria interessante. E tem a questão, aonde eles chegaram hoje sem dúvida um sucesso evolutivo, né? Por toda a adaptação, toda essa gama de alimentação, métodos de defesa, como você comentou, de poder ser imune a venenos e tal. As pessoas confundem muito essa questão da evolução, né? Acaba levando muito ao pé da letra, né? Acha que um animal evoluído é, sei lá, um animal que tem um cérebro grande, bem desenvolvido, e não necessariamente, né? A evolução, ela adapta o animal para ele sobreviver, né? E nisso o gambá é muito bem sucedido, né? Até se deparar com o ser humano, né? Exato. E aí, Yasmin, você já comentou um pouco sobre o trabalho do projeto, todos esses resgates, as ligações que vocês recebem, e mesmo de
mensagens de pessoas de outros estados, outras cidades, que o pessoal pedindo dicas do que fazer, né? Qual a dica que você pode dar para o pessoal que encontrar um gambá ferido, um animal ferido atropelado, ou que a mãe apanhou e o filhote está ali abandonado? Quais são as dicas? Então, eu tenho até um mini questionário, assim, que às vezes a gente, quando a pessoa entra em contato com a gente, né, a gente passa. A primeira coisa a se verificar, né, é um animal ferido, é um filhote? São duas perguntas assim que fazem muita diferença pra gente, porque se é um animal ferido, ele precisa de atendimento médico, veterinário. Se é um filhote, provavelmente, dependendo do estágio da fase de desenvolvimento que ele está, ele vai precisar ou de alguma ajuda, né, ou de outra, ou às vezes ele pode até ser solto, né, de forma espontânea. Então, são duas perguntas que fazem muita diferença quando você resgata ou você está em contato com esses animais. Antes de fazer qualquer contato com algum órgão ambiental, com alguém, a primeira pergunta que você vai ter que responder é essa: está ferido? É filhote? Qual fase de filhote que ele está? Porque isso vai ajudar quem você está pedindo ajuda, né? Vai dar uma luz assim pra gente. Porque os marsupiais, eles têm umas particularidades muito, muito bacanas que às vezes, né, demandam um pouquinho mais de atenção realmente. E uma coisa muito importante, assim, é que às vezes as pessoas ela não conseguem passar uma ideia muito legal de qual a fase de desenvolvimento que o animal está, qual tipo de ferimento que ele tem. Então é sempre muito importante já mandar foto e vídeo ou vídeo, né? Dependendo da situação, manda os dois, porque aí a pessoa que está recebendo isso, ela vai ter uma noção maior do problema que aquele gambá está enfrentando, né? Então são três coisas assim primordiais quando você está em contato com esses animais e você precisa saber se ele precisa de ajuda. E a partir daí a gente começa a orientação, né, das pessoas. Então, primeira coisa, sendo daqui do estado ou não, tá, gente? Eu sempre faço isso para todo mundo que entra em contato com a gente. Entrou em contato com algum órgão ambiental da região? Sim, não? Tá precisando de ajuda para encontrar qual órgão ambiental? A gente ajuda também. Mas a primeira coisa que tem que ser feita é os órgãos ambientais. Eles dão respaldo para tudo que a gente for fazer. Se é aqui no estado do Espírito Santo, se é na região da Grande Vitória, mesmo as pessoas entrando em contato com a gente precisa do respaldo dos órgãos ambientais para poder fazer o resgate. Então, é sempre importante tentar os órgãos ambientais primeiro. Caso não tenha nenhum órgão ambiental na região que não consiga, né, fazer o resgate, por exemplo, a gente tem Polícia Ambiental, IBAMA, CETAS, esses órgãos eles não fazem resgate. Pelo menos aqui no estado, eles não fazem resgate. É muito em casos específicos. E então a gente sempre tem que achar quem faz o resgate na cidade. Aqui são as prefeituras que são as responsáveis. Então a gente tenta instruir isso para as pessoas, né? Encontrou o animal, vamos tentar o contato com os órgãos ambientais responsáveis para tentar fazer o resgate, né? O que precisar ser feito. Fora isso, não conseguiu nenhum órgão ambiental, vamos partir para as instituições. Aqui a gente tem algumas também. Tem a gente, né, o Projeto Marsupiais, tem o IPRAM, que também faz alguns resgates. Tem várias outras instituições que não são órgãos ambientais, às vezes trabalham com órgãos ambientais, mas que fazem resgate. Às vezes eles só fazem o recolhimento, o recebimento. Tem instituições que fazem recolhimento e algumas que fazem só o recebimento. Setas, por exemplo, qualquer animal silvestre que você capturar, que você resgatar, você pode levar nos setas que eles vão receber. E você não vai pagar nada por isso, você não vai sofrer nenhuma punição por isso. Eles fazem realmente esse trabalho e não tem nenhuma multa, né, por você estar com o animal silvestre. Às vezes as pessoas têm medo de chegar até no CETAS porque é do IBAMA e tal, tem medo de ser multado, enfim. Mas eles fazem o recebimento desses animais, eles não vão fazer o resgate, não é a função deles, eles não têm equipe para isso. É isso, assim, se você encontrou um animal, a primeira coisa a fazer é registrar, descobrir se ele está precisando de ajuda, descobrir qual é a fase de desenvolvimento dele. Se você não sabe, você precisa da foto, mandar a foto para quem sabe, para que a pessoa consiga te orientar. Essa é a primeira coisa assim, que eu falo para todo mundo, porque a gente só consegue ajudar quando a gente sabe qual é a situação. E às vezes eu estando aqui no Espírito Santo, eu consigo ajudar uma pessoa que está lá no Paraná por conta de vídeo, por conta de foto e por conta de tudo que a pessoa me contar. Tem muitas situações que às vezes o animal não está precisando de ajuda. Por exemplo, às vezes a pessoa encontra um filhote sozinho, né, em algum cantinho,
algum ninho, e ela automaticamente pensa que aquele animal está abandonado, que ele está precisando de cuidados, né? Enfim. Só que às vezes aquele animal está ali porque ele já se desligou da mãe, ele já não tem mais laços com a mãe, mas eles acabam ficando às vezes próximos, no mesmo ninho, próximos. Mas a mãe está sempre por perto e ela sempre volta para alimentar ele, às vezes, dependendo da fase, ela volta para dar de mamar. Então, assim, tem situações que a gente não mexe com o animal porque ele está protegido pela mãe. E a melhor coisa é ele estar protegido pela mãe, porque ela pode dar todo o suporte para ele. Quanto menos os animais vierem para a gente, melhor, porque ele sendo cuidado pela mãe, o cuidado dela é muito melhor para ele, né? Tem toda uma proteção, né, animal ali. E tem outras situações, por exemplo, que a pessoa ela mora muito próximo de áreas naturais, áreas de floresta. Então, depende muito da situação para a gente conseguir fazer um resgate, precisar fazer o resgate, né? Igual hoje, o resgate que a gente fez no condomínio, que a gente citou lá no início, ele é um ambiente que sempre vai ter gambá. Então não adianta muito eu ir lá e resgatar um indivíduo, levar ele embora, porque vai estar sempre aparecendo gambá ali. Porque é uma área aberta, é uma área cheia de árvores, então não faz muito sentido a gente ficar resgatando todos os gambás dali, sendo que a gente vai causar um prejuízo naquele ambiente, porque se a gente tira todos os gambás, vai começar a aparecer outros animais, por exemplo, ratos. E o rato, ele pode transmitir doença, o gambá não. Então, é melhor, às vezes, manter os animais, o gambá, né, o marsupial ali, e deixar a vida seguir para aquele animal. Então, cada situação de resgate, ela é bem particular. Então, a dica que eu dou é, entre em contato com a gente e passa as informações que a gente precisa para a gente poder realmente ajudar a pessoa que está entrando em contato. A gente não consegue ajudar ninguém sem ter essas informações. Então, sempre eu peço, a primeira coisa que eu falo com a pessoa é: você tem foto? Você tem vídeo? É clássico, assim, porque é o que ajuda a gente a nos orientar. Às vezes o animal é bem filhotinho, é prematuro, a gente já reconhece, já fala, ó, esse animal precisa de cuidados de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. Ele precisa de mamadeira, ele precisa de leite tal. Então a gente passa, né, as primeiras orientações a partir do momento que a pessoa passa as informações pra gente. Perfeito, tá ótimo. Acho que você tocou em pontos muito importantes aí na questão da galera ver um bicho lá e já, meu Deus, vou salvar ele, né? Às vezes o bicho tá de boa lá e tal, sem necessidade de um resgate. E a questão também que você falou da galera ter medo de uma multa ou de alguma punição, acho que é importante você frisar isso também, né? Porque às vezes o animal realmente está precisando de um apoio, de alguma assistência ali, e a pessoa com esse medo de uma punição não fornece esse apoio, né? Esse resgate e tal. Então, acho que são pontos bem importantes para serem destacados aí. Eu só queria comentar que essa parte, né, de pegar um animal, muitas vezes silvestre, né, normalmente acontece com passarinho, né? A gente tem esse problema com passarinho, assim, de cair o bicho em casa, a gente não saber o que fazer, né? Mas é bem difícil, né, essa situação de como cuidar do animal quando ele está na sua frente ou até mesmo você encontra ele machucado em algum lugar, né? E realmente, como a Yasmin comentou, né? É importante você saber um pouco sobre aquele animal, mas também, especialmente, já ir atrás de quem pode realmente ajudar, né? Diretamente. É bem difícil você saber o que fazer quando encontra o animal ali, tipo, na natureza, direto, né? Então, realmente, a recomendação é bom que você tenha falado, porque a gente já deixa na carteira, já deixa no celular já a polícia ambiental ou alguma coisa que possa já auxiliar, né? Exatamente.
Reta final do episódio, muito interessante, com muitas novidades pra gente aqui, muitas curiosidades, muito aprendizado, bastante interessante esse episódio, gostei muito, mas agora vamos para o nosso momento indicações culturais. E quero colocá-la na fogueira aqui, já vou colocar em primeiro a nossa convidada, Yasmin. Você tem alguma coisa para indicar pra gente, Yasmin? Eita, você também, hein? Tenho sim, gente. Eu particularmente sou muito fã do trabalho que o Instituto Últimos Refúgios faz, então a minha indicação vai ser alguns produtos, né, que a ONG fez, que a ONG produziu. Eu tô na ONG, gente, há 4 anos, mas ela já existe, desde 2006, tá? Então tem muita coisa que já aconteceu antes de eu estar lá, então vale a pena vocês dar uma futucada aí no site do Instituto para conhecer mais. De cara, eu vou indicar um documentário que a gente tem aqui no nosso canal do YouTube. Para quem quiser conhecer o canal do YouTube, é Últimos Refúgios. Lá vai ter várias séries, vai ter vários vídeos, né, soltos, mas tem uma série que é da TV Ambiental, que é um programa de TV aqui do estado, e a gente disponibiliza esses programas no nosso YouTube também. Então tem um documentário chamado Toninho Mateiro, que ele é super legal. O Toninho Mateiro, ele era caçador, então ele tinha todo um comportamento na natureza diferente, e depois que ele passou a conhecer mais os animais, conhecer mais o trabalho de alguns biólogos, ele virou outra pessoa, começou a preservar, começou a cuidar. Então é uma história super bacana de conhecer. Eu acho legal que ele é um pouco assim, mostrando um resumo de que é que a gente quer das pessoas que a gente trabalha. Às vezes você quer trabalhar com educação ambiental com pessoas que às vezes não conhece só, mas você tem que trabalhar com aquelas pessoas que criticam também, né? Aquelas pessoas que matam os animais, aquelas pessoas que, sei lá, qualquer coisa ruim com o animal, com a natureza. É com essas pessoas também que a gente tem que trabalhar, porque é elas que a gente precisa sensibilizar. E o Toninho Mateiro, ele foi uma pessoa assim, que ele mudou totalmente de comportamento e tal. Não vou ficar falando muito não, porque vocês têm que assistir o documentário. Ele é muito legal. Tem a parte 1 e parte 2, se eu não me engano. Tá no nosso canal do YouTube. Depois vocês vão ter o link aí, né? E além desses documentários, tem vários outros também. Dá uma futucada no canal. Tem uma websérie História de Fotógrafo. Quem gosta de natureza e fotografia, é uma série super bacana. O nosso fotógrafo Leonardo Messon, ele conta algumas coisas que aconteceu, né? Tipo, algumas cenas, como que ele registrou aquilo. Tem uma história do parto da cutia, gente, que é assim, é o vídeo que eu mais me emociono. Então super vale a pena essa série História de Fotógrafo, que conta algumas situações que o fotógrafo de natureza passou para registrar tais espécies, né? Então são essas duas indicações que eu tenho hoje, mas dá uma futucada no canal do YouTube que vocês vão encontrar coisas bem bacanas lá. Tem vídeo do Projeto Marsupiais também. Legal, ótimas indicações. E você comentou de produtos, né, do Instituto. Eu queria também reforçar que o Projeto Marsupiais também tem uma lojinha, né, online ali no Instagram, no Facebook e tal, com alguns produtos que não deixa de ser uma maneira de apoiar, né, o projeto de vocês, né? A gente tem uma parceria com uma marca aqui do estado, que é a Ripple. Eles têm a loja, né, o site online, e eles disponibilizaram essa plataforma pra gente colocar os nossos produtos. E aí toda a renda arrecadada do Projeto Marsupiais vai pro Projeto Marsupiais, não fica nada pra marca, além dos 10%, na verdade não acho que não é 10%, não, é menos, mas é uma pequena porcentagem que fica pro cartão de crédito. Então se você faz uma compra no cartão de crédito, uma porcentagem fica pro sistema, né? Então é só isso mesmo que fica pra eles não cobram nada da gente. Pra eles não, né? Pra questão do cartão de crédito. E as nossas ações, ela é custeada bem basicamente por essas doações. Ainda não são muitas, né? Tem pouca compra, mas elas ajudam basicamente, né, nas nossas ações. Os cuidados que a gente faz com os animais lá no CETAS, por exemplo, a gente compra leite, compra luvas de procedimento, todos esses materiais que a gente eventualmente precisa, a gente consegue através dessa ajuda das pessoas. Então é só acessar
acessar nosso Instagram, tem lá o link para a loja. E em breve a gente vai lançar mais produtos, algumas camisetas novas. A gente produziu, já está até em estoque, só falta colocar no site agora. Legal, fica a dica aí. Ribas? Olha, eu hoje tô meio fraco pra indicação, eu acredito, mas acho que vou indicar, que nem a Yasmin indicou duas coisas, vou indicar duas coisas também. Um é o documentário, né? Ele falou de foto, né? Tem um documentário do Sebastião Salgado, que ele é fotojornalista, né, brasileiro e tudo mais, até dirigido pelo Wim Wenders, né, que é um diretor alemão muito bom. E aí a história dele, né, que chama O Sal da Terra, é um documentário de 2014. E assim, o filme é lindo, né, tem bastante... tem a ver com expedição, aí tem montanha, deserto, oceano, tem um monte de coisa que ele foi passando também, né? E eu acho que eu posso indicar alguma coisa, até, não vou dizer infantil, mas acho que todo adulto também gostaria, que são 2 livros, o Livro Perigoso para Garotos e o Livro das Garotas Audaciosas. Eles têm 2 livros assim meio que separados, mas poderiam ser utilizados por qualquer um, né? E que são livros assim que tem, por exemplo, como identificar bandeiras de pirata. Isso aí é uma coisa que hoje em dia vai ser difícil a gente saber. Mas também tem dicas de sobrevivência, tem dicas de defesa pessoal e coisas. Então é um livro que tem várias dicas de coisinhas rápidas, interessantes e que a gente pode aplicar na nossa vida, que às vezes a gente nem sabia como fazer, e tá ali um mini tutorialzinho de como fazer alguma coisa. Até como utilizar um canivete ou uma caixa de fósforo, coisa, sabe, bem básica, mas às vezes tem gente que não sabe. E é um ótimo presente, inclusive, para crianças saírem um pouco desse mundo digital, né? Legal, mano. Boas dicas. E aí, Aron, tem alguma coisa aí? Você fica por último aí só pra você ir pensando, né? Conheço o seu tipo. Não, cara, foi meio isso mesmo, mas hoje não deu certo, não vou indicar nada hoje, não consegui pensar em nada. Cara, eu vou indicar um livro, é um livro bizarro, mas ele é bizarro, mas ele é científico ao mesmo tempo, cara. É um livro do Randall Munroe. O cara é um físico cartunista lá dos Estados Unidos. Aí o livro chama E Se? Respostas científicas para perguntas absurdas. Cara, é muito louco esse livro. Tipo, são realmente perguntas retardadas que você pode imaginar que o cara responde cientificamente, assim, sabe? Uhum. Tipo, por exemplo, tem uma aqui. De que altura você teria que soltar um bife para ele chegar cozido no chão? Então, tipo, o cara responde. Só que, tipo assim, você tem que ter um conhecimento de física, de química, senão você não vai entender o negócio, né? Porque o cara fala de mol, o cara fala de fórmulas, de lei de gravidade e tal. Mas é um livro legal, cara. Bom, o Aron já me caguetou aí, eu não consegui pensar em nada hoje para indicação. Então hoje eu vou ficar devendo, mas eu volto com 2 indicações no próximo episódio. Mas então, Yasmin, quero agradecer muito você pela presença, por você ter topado participar aqui do podcast com a gente, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para conversar com a gente. E também quero parabenizar você e todo mundo do Instituto, do projeto, né, estagiários, administradores, pela maneira que você fala sobre o projeto, sobre os animais e sobre o Instituto também. A gente nota a seriedade do trabalho que vem sendo feito, né? Então eu quero parabenizar aqui em nome da Biologismo todos vocês e muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente aqui hoje. Que isso, cara, pra gente assim é super, super importante esses convites, né? Volto a falar que a gente quer realmente levar esse conhecimento para mais pessoas, queremos trazer mais pessoas para perto. Inclusive é um ponto que eu acho que normalmente as pessoas perguntam pra gente, então já vou dar a dica para vocês também. Tem muitas pessoas que pedem, né, para ser voluntários, e aí é só entrar em contato com a gente pelo contato do e-mail. Se for uma pessoa que quer muito mesmo, né, ser voluntário, eu peço para entrar em contato por e-mail ou então pelas mídias sociais. Mas se é aquela pessoa que quer ser voluntária, mais ou menos, aí tem que esperar o edital. A gente está trabalhando com editais porque é muita gente.
que entra em contato com a gente. Então, a gente não consegue ainda gerenciar todas essas pessoas que têm esse desejo de trabalhar com a gente. Então, às vezes fica inviável pra gente, né, pra equipe estar coordenando. E assim, eu falo equipe, mas quando a gente pensa em coordenação, a equipe é bem reduzida, né? Eu tenho bastante voluntário, né, para estar orientando. Às vezes, né, surgem várias dúvidas. Então, a equipe de coordenação desses voluntários, ela é bem reduzida, quase que de uma pessoa só. Então, por isso tem que ter um pouquinho de paciência com a gente. Então, a melhor forma hoje é através dos nossos editais. A gente está trabalhando para cada vez lançar mais editais e para isso ficar mais eficiente. Da última vez que a gente fez um edital ficou bem legal. A gente era para contratar uma pessoa, a gente chamou 3 e vai ter também editais para trabalhar dentro dos CETAs. Então fiquem atentos aí, porque para os CETAs a gente só trabalha com editais. Então quem quer trabalhar com difusão científica, quem quer trabalhar com algumas pesquisas que a gente faz, aí pode ser que seja por fora, né? Mas para os CETAs é só por edital de chamada, né, de voluntário. Já estou falando isso porque eu sei que vai surgir essa dúvida aí nos seus seguidores, nos apoiadores, então já deixa aí a deixa. Muito bacana. Eu queria realmente agradecer a Yasmin e a todos do Instituto, né, do projeto, porque realmente é um projeto muito importante. Acho que eu faço das palavras do Flávio a mim. E também agradecer ela por ter vindo aqui se dispor, né, conversar com a gente. Foi uma conversa bem bacana. Gostei bastante. Não sabia muitas coisas sobre os gambás, sobre alguns marsupiais. Então é sempre um prazer saber mais curiosidades sobre esse mundo maravilhoso que nós vivemos, né? Então, obrigado, Yasmin. Valeu, pessoal. Obrigado por estarem aqui conosco hoje. É um assunto que eu, assim, se deixar, eu fico falando por muito tempo mesmo. Mas é porque ele traz muitas curiosidades, né? Muitos temas que são interessantes. Então é isso. Obrigado pela companhia. Beleza. É isso então, né? Fechamos por hoje. Mais uma vez a gente ressalta que os episódios saem a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã, na maioria das plataformas, ou pelo menos nas mais famosas. E é isso. Ficamos por aqui. Muito obrigado para você que sobreviveu até aqui, para você que apoia o nosso trabalho, que acompanha o nosso trabalho, seja aqui no podcast, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube. Valeu. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Olá, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Bebam água. Valeu.